Hoje nós vamos falar sobre uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, a parábola do filho pródigo. Mas o foco dessa mensagem de hoje não será o filho pródigo, porque, na verdade, ele não era o foco de Jesus quando disse a parábola do filho pródigo para os fariseus e escribas. O foco dele, na verdade, era uma outra pessoa que estava mais perdida, talvez, do que esteve perdido o filho pródigo. Mas com um detalhe: ele não fazia ideia do quanto ele estava perdido, mesmo estando dentro da casa do pai. E esse é um grande problema. Você sabe que, por exemplo, os médicos sempre ensinam que a pessoa deve fazer um check-up anual, pelo menos uma vez ao ano. E as pessoas, dependendo de uma certa idade ou de uma certa condição de saúde, até fazer com menos a cada 6 meses, dependendo da situação. Porque para os médicos é terrível uma pessoa estar doente e não saber que está doente. Porque muitas doenças vão avançando em silêncio. E às vezes, quando a pessoa descobre, já está num estado irreversível. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Quanto mais a pessoa não souber o estado espiritual dela, e por conta disso acabar se esfriando, se desviando de Deus, quanto mais tempo ela despertar, maiores são as consequências depois. Diferente da saúde, que às vezes a pessoa desperta já num momento irreversível, na vida espiritual, para Deus nunca não haverá uma situação irreversível espiritualmente falando. Mas é evidente que quanto mais cedo a pessoa descobrir, menos ela sofre e mais fácil será também ela se recompor. Amém? Então, para a gente entender o porquê que Jesus falou a parábola do filho pródigo, vamos lá no início. No capítulo 15, no versículo 1, está escrito da seguinte forma, e enquanto a gente lê, é importante que você use a sua mente. É uma coisa que eu costumo fazer quando leio a Bíblia. Enquanto eu estou lendo, eu procuro pensar e imaginar, me transportar para aquele lugar, para aquele momento. Então, quando a Bíblia diz que chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, imagine Jesus em um certo lugar e os publicanos e pecadores chegando para ele para o ouvir. Amém? Então, imagine a cena. Chegavam-se a ele, versículo 1, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este, se referindo a Jesus, recebe pecadores e come com eles. Então imagine a cena de Jesus recebendo com alegria os pecadores que chegavam até ele. Os publicanos eram pessoas odiadas. Eram judeus que trabalhavam para os romanos, cobrando impostos do seu próprio povo. E havia um costume entre alguns deles, ou talvez a maioria deles, de cobrar ou enriquecer em cima de impostos, em cima de subornos e coisas assim. Então, eles eram duplamente odiados. Primeiro, por trabalhar para César contra eles, e segundo, por serem corruptos. Então, os publicanos eram pessoas tidas como perversos, pessoas odiadas. Os pecadores eram, eu não quero me aproximar porque esse é um pecador, eram pessoas rejeitadas. E quando elas chegavam aos pés de Jesus, o que é que Jesus fazia? Os recebia com amor. Jesus recebia aqueles pecadores que eram rejeitados, Jesus recebia com alegria. Aqueles publicanos que eram odiados, Jesus recebia com amor. Os escribas e fariseus, que eram religiosos, eles se ofendiam com aquilo, ao ponto de até ficarem murmurando: como é que pode? Este aí se diz ser um homem de Deus e até comer com os pecadores. Então foi por causa deste pensamento dos escribas e fariseus, foi por causa dessa ideia de que os pecadores não podiam ser aceitos, que os publicanos tinham que ser odiados e não amados, por causa desse pensamento é que, versículo 3,
lhe propôs esta parábola, dizendo. Então, a parábola foi dirigida para quem? Para os escribas e fariseus, que estavam criticando a alegria de Jesus e o amor de Jesus por receber os pecadores. Isso já muda completamente a nossa forma de enxergar essas parábolas. Então, quais foram as parábolas? A primeira delas, a parábola da ovelha perdida. Que um homem dentre vós, versículo 4, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, não põe sobre os seus ombros, rejubilando, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí ele fala a segunda parábola, a parábola da dracma perdida. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então repare, Jesus estava dizendo para aqueles escribas e fariseus, revoltados por causa do amor que Jesus recebia os pecadores, ele falou 2 parábolas em tom de pergunta. Ora, se o pastor de ovelhas, quando perde uma ovelha, deixa as 99, ele poderia dizer: eu perdi uma, mas ela é rebelde mesmo, fica por lá, eu tenho 99. Não, ele deixou as 99 em segurança e foi lá por causa daquela única ovelha perdida e procurou até encontrar. E quando encontrou, trouxe com alegria, porque achou a ovelha que havia perdido. Aí ele dá um outro exemplo da mulher que perdeu uma das suas dracmas. Ela tinha 10. Ela poderia dizer: bom, eu perdi uma, mas tenho outras 9. Mas não. Aquela dracma que se perdeu era tão importante quanto as 9 que ainda estavam achadas, que tinha ao cuidado dela. Então ela acendeu a candeia, varreu a casa, procurou cada canto daquela casa até achar aquela dracma perdida. E quando achou, ficou feliz por causa daquela dracma que havia perdido. Aí Jesus vira para aqueles fariseus e diz assim: como é que vocês podem, em outras palavras, como é que vocês não podem se alegrar com um pecador que se arrepende, com uma pessoa que estava perdida e que foi achada? E aí, para tornar ainda mais claro, para tornar ainda mais fácil deles entenderem, Jesus fala então a parábola do filho pródigo. E disse, vamos ler, versículo 11: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o esganou? Não, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai
disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Até aqui é a parte mais conhecida da parábola do filho pródigo, e a mais pregada, e a mais lembrada, porque o pai viu aquele filho voltar todo maltrapilho, sujo, cheirando porcos, descalço, mas o pai não quis saber de onde ele veio, o que ele fez, por que ele fez aquilo, simplesmente o abraçou, beijou, sujo do jeito que ele estava, deu uma roupa nova, deu sandália, deu anel e ainda comemorou a volta do filho. Mas a parábola não termina aqui. Jesus continua: e o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: vem o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria o quê? Entrar. E saindo seu pai, rogava que ele entrasse com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então, Jesus estava usando essa parábola para mostrar para os fariseus e escribas que eles estavam agindo exatamente como o filho mais velho. Porque o filho mais velho estava tão afastado do pai quanto o filho pródigo estava quando vivia com as meretrizes ou quando estava se alimentando com os porcos. A diferença é que o filho pródigo sabia disso e o filho mais velho não sabia. A diferença é que o filho pródigo estava afastado emocionalmente e fisicamente. O filho mais velho não. Estava fisicamente presente, mas o seu coração já não estava mais no pai. Agora, as coisas mudaram. O filho que estava afastado fisicamente e emocionalmente, agora estava de volta. Sem direito à herança, porque havia gastado tudo. E você sabe, Deus, está escrito, Deus perdoa o pecador, mas não inocenta o seu pecado. Ou seja, a gente é perdoado, mas temos que arcar com as consequências. Não tenha dúvida disso. Ele nos perdoa e nos salva. Mas o que o homem planta, ele colhe. Então o filho voltou. Agora, já não tinha mais direito à herança, porque já havia gastado toda a sua herança. Mas ele havia conquistado uma coisa mais valiosa do que a herança que ele havia gastado. Foi preciso ele perder a herança material para descobrir a importância do amor do pai. Como era bom estar na casa do pai. Ele só se lembrou da maneira que o pai tratava a ele quando ele precisou ser maltratado pelos seus empregados. Quando ele teve fome e pediu a comida dos porcos para comer, e nem a comida dos porcos foi lhe dada. E aí então ele lembrou como é que o pai dele tratava. O carinho que o pai tinha, até com os empregados. Então ele pensou, eu tinha o amor do meu pai e não sabia. E então, agora, ele volta para casa consciente disso. Agora para ele não era mais importante a herança. Ele não estava voltando por causa da herança. Ele não estava voltando por causa
dos bens. Agora ele estava voltando para ter a presença do pai, o carinho do pai, o afeto do pai. Ele queria estar de volta na casa do pai. Só que nesse momento, o filho mais velho, que estava na casa do pai, não conseguia reconhecer isso. E a gente pode aqui ver 3 coisas importantes. Primeiro, o filho mais velho vivia na casa do pai e confiava na sua própria justiça, que era exatamente o problema dos fariseus. Repare nas palavras dele, no versículo 29. Saindo o pai, rogava que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Então, aonde que ele se apoiava? O filho mais velho se apoiava no fato de ser correto, no fato de fazer tudo certinho. Então, para ele pensava o seguinte, que tinha mais direitos do que o mais novo, ele achava que devia ser mais bem tratado do que o mais novo, porque fazia tudo certinho. Era exatamente o pensamento dos fariseus. Os fariseus se achavam melhor que os pecadores, os fariseus se achavam melhores do que os publicanos, porque cumpriam a lei de Moisés à risca. Então, Jesus estava mostrando que o filho mais velho também fazia isso, mas, no entanto, estava com o coração cheio de mágoa, no entanto, estava tão distante do pai quanto o filho que havia saído de casa, mesmo fazendo tudo certinho. Por isso que, quando você quiser fazer uma avaliação da sua vida espiritual, nós não devemos avaliar a nossa vida espiritual pelo que a gente faz. Eu posso estar aqui fazendo uma boa reunião, ser um pastor dedicado, ser um marido presente, mas posso não estar fazendo isso de todo o meu coração. Eu posso estar fazendo tudo certinho, posso não viver nas farras, posso não sair da casa de Deus, mas posso estar aqui tão frio e tão vazio como se estivesse lá fora. Então, quando a gente diz para as pessoas nas reuniões, que às vezes tem pessoas que estão lá fora, que não estão na igreja, e há pessoas dentro da igreja que estão tão ruins espiritualmente quanto as que estão lá fora, tem gente que não entende. Como é que pode? Eu não falto um domingo de manhã, como é que o pastor pode dizer que uma pessoa lá, que eu estou tão afastado como uma pessoa que está lá fora? Eu frequento a igreja há tantos anos, eu faço a obra de Deus há tantos anos, como eu posso estar mal espiritualmente se eu nunca deixei a igreja? Aquele filho nunca deixou a casa do pai, mas não estava bem, e achava que o fato de ele não ter feito o que o irmão mais novo fez, era suficiente. Então nós temos que tomar cuidado, não podemos nos avaliar comparando o que a gente faz em detrimento daquilo que os outros não fazem, porque eu faço isso e os outros não fazem, porque eu sou assim e os outros não são. Isso pode não significar nada, dependendo da nossa verdadeira condição espiritual. Amém? Imagine quantos casais que vivem debaixo do mesmo teto, não falta comida, não há brigas, mas os dois são como dois estranhos dentro de casa. Alguém pode pensar, mas o marido não saiu de casa. Qual é a diferença? Mas a esposa não abandonou a casa. Mas qual é a diferença? Se estão os dois lá como dois estranhos. Percebe o que eu quero dizer? Então, não se iluda pelo fato de você não estar fora da igreja. Isso não é o suficiente. O filho mais velho achava que fazia diferença, mas não fez diferença. Segunda coisa, o que ele disse? Nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte, que o pai nunca mostrou o seu amor para com ele, porque nunca lhe deu um cabrito. Veja se não faz sentido o que acontece com muitas pessoas que estão dentro da igreja e que dizem ou pensam que Deus não é com ela porque nunca ouviu ou nunca deu determinada coisa que ela tanto pediu. Eu já vi inúmeras pessoas dentro da igreja desanimadas,
E até pensando em sair da igreja, porque pensa o seguinte: eu oro tanto por tal coisa e isso não aconteceu ainda. Pessoal, nós temos que dividir as coisas. Uma coisa é o meu relacionamento com Deus, outra coisa são as bênçãos que Deus tem para me dar. São duas coisas diferentes. É a mesma coisa eu e minha esposa, é você e a sua esposa. Uma coisa é o que a sua esposa sente por você, outra coisa é o salário que você traz todos os meses para dentro de casa. Uma coisa não pode misturar com outra. Se o que ela sente por você depende do que você traz mensalmente para dentro de casa, tem coisa errada. É a mesma coisa em relação a Deus. Se eu meço o amor de Deus por mim, conforme as bênçãos que Ele me dá, então, peraí, eu estou agindo como um filho mais velho. Eu estou dizendo, se o Senhor quer mostrar que me ama, me dê um cabrito. O Senhor nunca mostrou que me ama, porque nunca me deu um cabrito. Eu tanto pedi tal coisa e tal coisa não me deu. Você já parou para pensar que às vezes essa bênção que você tanto quer e que Deus não deu, possa estar sendo a razão do amor dele por você? Porque às vezes um não de Deus é para o nosso próprio bem. Porque existem coisas que a gente tanto deseja que às vezes não é para o nosso bem. Às vezes existem orações que você tanto pede por uma coisa e o amor de Deus é tão grande que Ele diz o quê? Não. Quem é pai ou mãe entende o que eu estou dizendo. Existem não que você dá para o seu filho que dói mais em você do que nele. Mas porque você ama, você prefere ver ele chateado com você do que você dizer sim para ele e perder o seu filho. Está entendendo, sim ou não? Então é importante que você entenda isso. O filho mais velho não entendia e servia a ele por interesse. Então eu sirvo o Senhor tantos anos e o Senhor nunca matou um novilho cevado, nunca me deu a festa que o Senhor está dando para ele. É triste, não é triste? Mas quantas vezes a gente pode estar agindo igual esse filho mais velho? Então, temos que tomar esse cuidado. E por fim, ele diz assim, versículo 30, vindo, porém, esse teu filho. Veja, eu não sei se você consegue enxergar nessas palavras o sentimento que o filho mais velho tinha para o irmão. Porque, primeiro que ele tinha que estar tão feliz quanto o pai por o irmão ter voltado. Mas além dele não ter ficado feliz pelo irmão ter voltado, ele ainda ficou chateado pelo pai ter recebido ele com amor. Ao ponto de dizer o quê? Esse teu filho. Então veja que ele estava com mágoa do irmão. E sabe o que é pior? O que ele sentia pelo irmão afastou ele do pai. Porque o pai estava dizendo, entra filho. E ele dizia o quê? Não. O pai, ele dizia, mas filho, é o teu irmão. Não, é teu filho. E o Senhor trata ele melhor do que a mim. Ou seja, o que o irmão fez, agora, não havia afastado só ele do irmão, mas afastou também de quem? Que nunca fez nada de mal para ele. Por isso que Deus fala tanto, que Jesus fala tanto sobre o perdão. Porque a mágoa que você possa sentir de alguém, ou o que as pessoas fazem contra você, podem afastar você do pai. O pai desses dois irmãos, nunca fez nada de mal para o filho mais velho. Quem fez foi o irmão mais novo. Mas o sentimento do irmão mais velho para o irmão mais novo, não ficou só no irmão mais novo. Foi para o pai também. E quantas pessoas que saíram da igreja, que abandonaram a Deus, por causa do que o pastor, um obreiro, um membro da igreja fez. E o sentimento dela com aquele irmão, com aquela irmã, com aquela pessoa, afastou ela da pessoa, mas não afastou só da pessoa, afastou também do pai. Entende? Então isso é muito importante. Quando Jesus fala sobre o perdão, é porque, de fato, a mágoa pode nos afastar daquele que nós mais nos importamos, que é com Deus. Porque
como que eu posso entrar na presença de Deus e ter comunhão com Deus com o coração sujo e magoado? Então, o que o pai disse? O pai respondeu para ele e disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Olha só, olha como é que o pai nos trata. Veja como é que Deus nos trata. Deus está dizendo para mim e para você o seguinte: eu não preciso te dar bênçãos para mostrar o meu amor por você. Eu não preciso dizer sim para você em tudo que você me pede para provar que eu amo você. Porque tudo que é meu é seu. Aí ele diz assim: mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse o quê? Teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Ou seja, o pai corrigiu o filho mais velho. Não é o teu filho, não é o meu filho, é o teu irmão. Eu quero que você esteja bem com ele, como eu quero que você esteja bem comigo. É aquilo que Jesus nos ensina: amar até aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Então Jesus, o pai estava dizendo para aquele filho: não é o meu filho, é o teu irmão. E devíamos nos alegrar. Não era só, ele não diz no singular, ele diz no plural: alegrarmos-nos. Não é só eu que tinha que estar alegre, você também tinha que estar alegre. E isso era uma chapada na cara de quem? Para quem foram essas parábolas? Os fariseus e os escribas, que estavam revoltados porque Jesus recebia os pecadores com amor. É como se Jesus estivesse dizendo para eles: vocês também deviam estar recebendo eles com amor que eu estou a recebê-los. Amém? E sem que vocês percebam, vocês estão agindo como o filho mais velho. E estão tão afastados e tão na condição de pecadores quanto eles. Para concluir, a parábola do filho pródigo termina com o filho pródigo em comunhão com o pai e de volta para casa, mas o filho mais velho, do lado de fora. Jesus não conclui a parábola dizendo se o filho entrou ou não, mas ela termina com o filho do lado de fora da casa, e o pai querendo que ele entre e ele resistindo. Por quê? Porque estar dentro da casa não era tão importante quanto se livrar daquele sentimento. Agora ele tinha que fazer uma escolha. O que é importante para você? Esse sentimento que você está sentindo, ou entrar para casa junto comigo? Por isso que Jesus não concluiu a parábola dizendo se ele ficou fora ou dentro, porque ele deixou a pergunta no ar. Qual terá sido a escolha daquele filho mais velho? Será que ele continuou do lado de fora e não quis nunca mais entrar porque o sentimento contra o irmão era mais importante? Ou será que ele caiu em si e viu que aquele sentimento que ele tinha contra aquele irmão não era tão importante quanto o amor do pai e estar de volta na casa do pai? Essa pergunta que Deus faz para nós. Se você traz uma mágoa, se você traz algum sentimento dentro de você que tem feito você, de repente, estar afastado do pai, não da igreja, mas afastado de quem? Do pai. A pergunta que Jesus faz para você é essa: o que é mais importante? Você continuar com esse sentimento? Continuar com a sua razão? Não, eu tenho razão, aquela pessoa, o que ele fez, o que ela faz, é continuar com essa razão? Ou reconhecer e dizer o seguinte: não vale a pena, eu quero estar bem com o pai, eu quero me alegrar em estar na casa do pai. Amém? Por outro lado, pode ser que também existam pessoas aqui que não têm mágoa, graças a Deus, mas estão frios, dentro da casa do pai, fazendo tudo certinho, mas como aquele irmão mais velho: eu estou aqui trabalhando tantos anos, faço a vontade do pai, e até agora ele nunca me fez nada. Com aquela frieza, como se trabalhar para o pai fosse um peso. Para aquele filho mais velho, não havia amor no que fazia para o pai. Havia o quê?
um peso. E há pessoas que se esfriaram de tal forma que vir à igreja para elas se tornou um peso. Há filhos que o pai tem que dizer assim, o filho quer sair, o filho quer fazer alguma coisa, mas a mãe e o pai que é da igreja diz assim, não, você vai, mas só depois que for à igreja. Quer dizer, é como se ir à igreja fosse um empecilho. Poxa, eu queria ir em tal lugar, mas meu pai quer que eu primeiro vá para a igreja. E aí quando acaba o culto, um alívio. Agora eu já posso ir para onde eu quero. Agora eu já posso ir para onde eu quero. Então, vir à igreja, servir a Deus se tornou um fardo, se tornou um peso. É o filho mais velho que está ali trabalhando dentro da casa, mas não está desfrutando do amor do pai. Não está desfrutando do prazer de viver com o pai. O filho pródigo, agora que voltou, havia descoberto isso. E agora serviu o pai com o quê? Com amor. Sabendo o seguinte, meu pai me ama e cuida de mim como ninguém jamais cuidaria. Amém? É assim que Deus quer que a gente viva em comunhão com Deus. É assim que Ele quer que a gente sirva a Ele. Com esse sentimento de amor, de gratidão, de pai para filho. Amém? Fiquem de pé então, por favor.